Olá, turma, estamos aqui para dar continuidade ao nosso conteúdo, onde nós temos aqui a potenciação com números naturais, certo? Vamos fazer uma breve revisão, porque o próximo conteúdo a gente vai depender dele. Então nós temos aqui o seguinte: potenciação com números naturais. O que é uma potenciação? Como o próprio nome diz, ou a própria definição, ela diz o seguinte: potenciação é uma multiplicação com fatores iguais. Então, por que eu falo fatores? Fatores vêm de multiplicação. Então, quando a gente fala multiplicação com fatores iguais, então a gente vai estar repetindo esse fator várias vezes. Nós já sabemos que os termos de uma potenciação é o seguinte: nós temos a base e o expoente. Então, esse número que fica embaixo, ele é chamado de base, o número que fica em cima, ele é chamado de expoente. Qual a função de cada um deles? A base é o número que será repetido, né, em forma de multiplicação, e esse número que fica em cima, que é chamado de expoente, ele indica quantas vezes essa base será repetida. Então, como exemplo aqui, nós temos aqui o seguinte: 2 elevado à terceira potência ou 2 elevado ao cubo. Então isso quer dizer o seguinte: o 2, que é a base, então ela vai ser repetida 3 vezes. Por quê? Porque o expoente é 3. Então esse expoente, ele indica quantas vezes essa base será repetida. E aí vamos repetir a base 3 vezes, sempre em forma de multiplicação. E aí, resolvendo, nós temos o seguinte: 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Esse resultado que foi encontrado aqui é que é chamado de potência. Então, toda a multiplicação, ela pode ser transformada em potência. Então, observe o seguinte aqui nos exemplos. Então, nos exemplos aqui eu tenho 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Observe que esse número que está sendo repetido é a base. A quantidade de vezes que esse número está sendo repetido, ele é chamado de expoente. Então observe que esse 3 ele está sendo repetido 4 vezes. Então eu coloco 3 na base e a quantidade de vezes que ele está sendo repetido eu coloco no expoente. A letra B nós temos A vezes A vezes A. Então observe, é a mesma coisa que aconteceu com o número. Então esse A que está sendo repetido, ele é chamado de base. E a quantidade de vezes que ele está sendo repetido é chamado de expoente. Então, como ele está repetido 3 vezes, então vai ficar A elevado à terceira potência ou A elevado ao cubo. E aqui agora nós temos transformando potência em multiplicação. Então, muito simples também. Observe que eu tenho 5 elevado ao quadrado. Lembrando que eu chamo de quadrado porque o expoente é 2. Esse expoente 2, ele pode ser chamado de segunda potência, pode ser chamado de quadrado ou simplesmente 5 ao quadrado. Então observe que 5 elevado à segunda potência, isso quer dizer que a base 5 será repetida 2 vezes, porque o expoente é 2. Então vai ficar 5 vezes 5. Na letra B eu tenho 7 elevado à quarta potência. 7 é a base, 4 é o expoente. Isso significa que a base será repetida 4 vezes, porque o expoente é 4. E aqui agora nós temos potência com expoente zero. Então, há uma regra que diz bem clara, que diz o seguinte: toda potência com expoente zero, o resultado é 1. Mas por que o resultado é 1? Vamos ver se a gente acompanha o raciocínio aqui. Então aqui veja só, eu tenho 2 elevado à quinta potência. Então 2 elevado à quinta potência, eu multiplico 2 5 vezes e vou encontrar 32. 2 elevado à quarta potência, então 2 multiplicado 4 vezes é igual a 16. 2 elevado ao cubo, ou seja, 2 elevado ao cubo é 2 multiplicado 3 vezes. Então 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. 2 elevado ao quadrado é o mesmo que 2 multiplicado 2 vezes. Então 2 vezes 2 é igual a 4. 2 elevado a 1, ou seja, 2 elevado à primeira potência é igual a 2. E qual seria o meu resultado? 2 elevado a 0. Então observe o nosso raciocínio aqui.
Pegue todos esses resultados que foram encontrados e a gente vai dividir pela mesma base, que é o 2. Então eu tinha aqui, ó, 32 dividido por 2 é igual a 16. 16 dividido por 2 é igual a 8. 8 dividido por 2 é igual a 4. 4 dividido por 2 é igual a 2. Então, 2 dividido por 2, então, consequentemente, podemos concluir o seguinte, que o meu 2 elevado a 0 é igual a 1. Então, observe que esses resultados são todos divididos pela mesma base. Então, nós temos aqui 2 elevado a 0 é igual a 1. É por isso que toda potência, certo? É uma regra geral, toda potência com 2 e expoente 0, ou seja, qualquer potência elevada ao expoente 0, o resultado é 1. E aqui agora nós temos potências na base 10. Veja só, eu tenho 10 elevado a 1 é igual a 10, 10 elevado ao quadrado é o mesmo que 10 vezes 10, que é igual a 100, 10 elevado ao cubo, nós temos 10 vezes 10 vezes 10, que é igual a 1000, e aí podemos concluir o seguinte, toda potência na base 10, então basta colocar o 1 como algarismo e repetir a quantidade de zeros que tiver no expoente. Então observe que 10 elevado a 1, então eu tenho 1 expoente, então eu acrescento um zero. 10 elevado ao quadrado elevado à segunda potência, então 1 e 2 zeros. 10 elevado ao cubo, nós temos 1 e 3 zeros. Então, o expoente indica a quantidade de zeros que colocamos depois do algarismo 1. Dando continuidade aqui ao nosso conteúdo de potenciação, a gente vai trabalhar agora as propriedades da potenciação. Então, nós temos aqui 3 propriedades. Multiplicação de potências de mesma base, divisão de potências de mesma base, potência de uma outra potência. Então vamos começar aqui por multiplicação de potências de mesma base. Então observe o seguinte, nos dois exemplos aqui eu tenho 4 elevado ao quadrado vezes 4 elevado ao cubo. Lembrando que o 4 é a base, o 2 é o expoente. Então o que é que a gente pode observar? Primeiro, a gente tem aqui uma multiplicação. Então a primeira identificação é a operação que a gente vai realizar. Então nós temos aqui uma multiplicação de potências e essas potências elas têm a mesma base, o número 4. Então o que é que a gente vai fazer nisso? Como era que eu resolveria isso? Então 4 elevado ao quadrado, eu ia repetir o 4 duas vezes. Vezes, está aqui em destaque em vermelho, 4 elevado ao cubo ou 4 elevado à terceira potência. Repetiria aqui o 4 3 vezes, como manda o expoente. Isso quer dizer que eu tenho a seguinte potência. Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então eu tenho 5 multiplicação com o número 4, ou seja, com o mesmo fator. Então, passando isso para a potência, eu teria 4 elevado à quinta potência. No exemplo B, eu tenho o seguinte, 3 elevado à quarta potência vezes 3 elevado ao quadrado. Então, como era que a gente faria? 3, repetiria aqui 4 vezes, em destaque aqui em vermelho, vezes que é a multiplicação, 3 elevado ao quadrado multiplicaria 2 vezes. Somando tudo isso aqui, ficaria 3 elevado à sexta potência. Então, o que é que a gente vai fazer aqui agora? Da maneira mais prática. Então, quando vocês tiverem uma multiplicação de potências com a mesma base, muito simples, basta vocês fazerem o seguinte, 4 elevado ao quadrado vezes 4 elevado ao cubo. Então, observe que aqui eu tenho uma multiplicação de potência com a mesma base. O que é que a regra diz? Você vai repetir a base e somar os expoentes, apenas isso. Então, eu vou repetir a base, 4, e aqui eu vou somar os dois expoentes. Então, observe que vai ficar 4 elevado, então aqui eu tenho 2 mais 3 é igual a 5. Então, basta repetir a base e somar os expoentes. No outro exemplo, eu tenho 3 elevado à quarta potência vezes 3 elevado ao quadrado. Então, o que é que nós vamos fazer? Observamos que aqui nós temos a mesma base. Então, o que é que a gente faz? Repete a base ou conservamos a base e somamos os expoentes. Então, vai ficar 3 elevado a 4 mais 2, 6. 3 elevado à sexta potência. Então, aqui é a multiplicação de potência com a mesma base. Então, repete a base e soma os expoentes. E observe agora na divisão de potência com a mesma base. Então observe o seguinte, como na multiplicação de mesma base a gente repete a base e soma os expoentes, na divisão a gente vai repetir a base e subtrair os expoentes.
Então veja só, 3 elevado à sétima potência dividido por 3 elevado à quinta potência. Isso é igual, então observe que aqui eu tenho uma divisão, certo? A mesma base, então conservamos a base e vamos subtrair os expoentes. Então aqui eu tenho 3, 7 menos 5 é igual a 2, então vai ficar 3 elevado ao quadrado. No exemplo B, nós temos o seguinte, uma divisão, certo? De potências com a mesma base. O que é a regra diz? Nós iremos repetir a base e subtrair os expoentes. Então vai ficar 5 elevado a 9 menos 8, que são os dois expoentes que nós temos. Então 5 menos 9 menos 8 é igual a 1. Onde eu também poderia escrever simplesmente dessa maneira aqui. Poderia colocar aqui simplesmente o 5. Ou seja, esse 1 como expoente, ele é facultativo. Então não é obrigatório colocar. Então 5 elevado a 1 ou 5 é a mesma coisa. E aqui por último nós temos potência de uma outra potência. Então como é que funciona isso? Eu tenho 5 elevado ao cubo que está elevado ao quadrado. Isso significa que esse expoente que está fora do parênteses indica quantas vezes eu vou repetir a potência que está dentro do parênteses. Então aqui eu iria ficar da seguinte forma: 5 elevado ao cubo vezes 5 elevado ao cubo, ou seja, eu transformava em uma multiplicação de potências com a mesma base. Então o que é que a gente ia fazer isso aqui? Potência, multiplicação de potências com a mesma base, você repete a base e soma os expoentes. Então seria 5 elevado a 3 mais 3, então que daria 5 elevado à sexta potência. E de uma maneira mais prática você pode fazer o seguinte: então eu tenho 5 elevado ao cubo, basta apenas você multiplicar os expoentes. Então vai ficar 5 elevado a 3 vezes 2, que é igual a 6. Então é o mesmo resultado. Então tem essas duas maneiras para vocês fazerem. Então a maneira mais prática é essa aqui que a gente usa. Então 5 elevado ao cubo que está elevado ao quadrado. Então repete a base e multiplica os expoentes. Agora vamos ver aqui como é que funcionam as expressões numéricas. Então veja só, no exemplo aqui nós temos o seguinte: nós temos uma expressão numérica 2 vezes 3 mais 5, onde nós temos duas operações, uma multiplicação e uma adição. Lembrando que para resolver uma expressão numérica nós temos que obedecer a seguinte regra: primeiro multiplicação e divisão, depois adição e subtração, sempre da esquerda para a direita. Então nós temos aqui dois exemplos aqui como esses alunos fizeram essa mesma expressão numérica. Então observe o seguinte: o aluno 1 resolveu primeiro a multiplicação, então 2 vezes 3, 6, 6 mais 5 é igual a 1. Então esta é a maneira correta pela qual ele deve resolver. E o segundo aluno, o que foi que ele fez? Ele primeiro resolveu a adição e depois resolveu a multiplicação. Então observe que o resultado deu completamente diferente. Então ele fez 2 vezes 3 mais 5, 8. Então ele resolveu primeiro a adição. Então observe que o resultado deu 16. Então isso aqui jamais pode acontecer, certo? Então obedecendo a regra é o seguinte: primeiro multiplicação e divisão, depois adição e subtração. Então nós temos aqui a ordem dessas operações. Se na expressão numérica a gente tiver potenciação e radiciação, lembrando que radiciação a gente só vai ver no próximo capítulo, e potenciação primeiro, depois segundo multiplicação e divisão, terceiro adição e subtração. Isso deve ser sempre começando da esquerda para a direita. Então lembrando que potenciação é a primeira, certo? Depois multiplicação e divisão e por último adição e subtração. Já nas expressões numéricas que contém os símbolos, nós resolvemos primeiro os parênteses, segundo colchetes e por último a chave. Então observe que nós temos aqui a mesma expressão numérica, só que essa expressão numérica agora ela tem o parênteses. Então observe o que aconteceu aqui: eu tenho 2 vezes e dentro do parênteses eu tenho 3 mais 5. Então o que foi que nós fizemos aqui agora? Então nós resolvemos o que está dentro do parênteses. Então o que foi que eu fiz aqui? Então 2 vezes, calcula-se a operação que estiver dentro do parênteses. Então 3 mais 5, 8. Então 2 vezes 8 é igual a 16. Então esta aqui é a maneira correta, certo? Então lembrando que quando você for resolver uma expressão numérica que contiver parênteses, colchete, fechado, então temos que obedecer
sempre essa regra. Primeiro, as operações que estiverem dentro dos parênteses. Segundo, os colchetes e por último, rachados. Agora aqui eu tenho um exemplo onde uma expressão numérica tem as seguintes operações: adição, potenciação, divisão, subtração e outra adição. Então, nesse caso aqui, o que é que nós devemos fazer primeiro? O que é que eu tenho que resolver primeiro? Então, obedecendo a regra, primeiro resolve sempre a potenciação. Então, o que foi que eu fiz aqui? Repetiu 12, esse 12 ele vai ser adicionado ao resultado dessa potência. Lembrando que 6 elevado ao quadrado não é 6 vezes 2. Então, quando eu tenho 6 elevado ao quadrado, é o mesmo que 6 vezes 6. E 6 vezes 6 é igual a 36. Então, ficou 12 mais 6 ao quadrado é igual a 36, dividido por 12, menos 6 mais 4. Lembramos que nessa primeira parte aqui, a gente resolveu só a potenciação. Agora eu fiquei com adição, divisão, subtração e adição. Então, lembrando que sempre que tiver as 4 operações, lembramos que resolvemos a divisão primeiro. Então, 12, aqui a gente resolve a divisão, então ficou 36 dividido por 12, que é igual a 3, e repetimos o restante, então menos 6 mais 4. Agora nós temos só adição e subtração, sempre da esquerda para a direita. Então, apareceu primeiro a adição, então vamos resolver a adição. Então, ficou 12 mais 3, que é igual a 15, e repetimos o restante, menos 6 mais 4. Resolvemos agora aqui a subtração, que apareceu primeiro do que a adição, então ficou 15 menos 6 é igual a 9, e por último resolvemos a adição que restou aqui, então 9 mais 4 é igual a 3. Olá, turma, então para finalizar, vocês sabem, para aprender matemática tem que se exercitar, então não adianta eu estar aqui explicando se vocês não resolverem os exercícios. Então vocês resolvem os exercícios da página 57 e da página 58. Bons estudos.